Olá, boa tarde, sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Nós hoje temos mais uma aula do Conecta 1, esta que é a quinta aula. Eu louvo a Deus pela sua vida e que a gente possa ter um tempo de proveito e de ensino nesse momento e que Deus possa falar ao seu coração. Vamos orar para a gente começar? Grandioso Deus, poderoso Pai, nós entregamos o nosso coração diante do Senhor, Pai, assim como de cada um que vai estar assistindo a esta aula. Eu te peço, Deus, que o Teu Espírito Santo possa confirmar, possa falar em cada um dos Teus filhos e filhas, ó Pai, trazer o Teu ensino e a Tua palavra sobre nós, para que possamos ser edificados, ó Pai, e possamos, ó Deus, refletir e aplicar a Tua palavra sobre a nossa realidade de vida. Nós oramos nesta hora no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para mais uma aula, esta que é a quinta aula de hoje. Bom, o tema dessa aula é o plano de Deus e a nossa tarefa, né? Então, existe um plano do Senhor na nossa vida, mas também existe uma tarefa que eu e você nós precisamos realizar, né? Existe uma identidade de Deus, um plano, um projeto de Deus e que Deus tem em particular com cada um de nós. Vamos caminhando então para a nossa aula. A lição é a 5, o plano de Deus é a nossa tarefa, e o texto base está lá, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 9 ao 19, que diz assim, vamos ler junto? Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre... se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, o Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se alguém de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e sabe que são pensamentos vãos. Esse é o nosso texto, e o nosso texto base é da nossa leitura e da nossa aula de hoje, então nós vamos caminhando com essa aula. A introdução, ela nos diz que o plano de Deus é salvar a humanidade, isso faz parte da identidade e propósito da vida cristã. Então, como todos sabem, Deus ele criou o universo, ele nos criou longe da maldade, longe do pecado, para nós termos plena comunhão com ele, mas o ser humano ele acabou não escolhendo Deus, escolhendo as coisas erradas lá no fruto do jardim. Imagine um mundo sem conhecer o mal. O ser humano foi e escolheu o mal, e Deus então cria um plano de restauração, e através do seu Filho Jesus Cristo, a nossa vida ela foi restaurada. É Jesus quem nos salva. Nós somos salvos pela fé, né? Não vem de obra para que ninguém se vanglorie, mas é através do ato e através da ação de Jesus. Dentro disso, se a salvação ela vem de Deus e é um plano de Deus para todos, Deus ele morreu por todos, mas as pessoas precisam aceitar e conhecer a Jesus Cristo como Salvador da vida delas. Então o plano de Deus é salvar todos, mas o nosso propósito na vida cristã é ir de acordo com essas vidas e levar o Evangelho àqueles que ainda não ouviram ou estão
as ovelhas perdidas de Israel. Quando nos pergunta qual é a nossa identidade, devemos responder que somos seres plenamente identificados com Cristo. Eu vou ler o texto de 1 Pedro. 1 Pedro é no capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 4, que diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imeracível, reservada no céu para nós. Então, Deus tem um plano como uma herança incorruptível, sem mácula, sem a sujeira do pecado. João 1, 2, texto de João capítulo 1, versículo 12, nos diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, para ser filho, precisa confessar o nome de Jesus e crer que Jesus veio ao mundo como homem, em que ele morreu numa cruz e que também esse Jesus ressuscitou. Esse é o Evangelho de Jesus. Vamos ler também o texto de Colossenses. Colossenses no capítulo 3. Colossenses 3, versículo 4, que diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também serei manifestado com ele em glória. Então, nós fomos adotados por Deus. Nós somos tidos como filho a partir do momento que nós entendemos a nossa identidade, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nós começamos a andar não mais como a vida como eu quero, mas na identidade de Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Jesus, tendo a mente de Cristo Jesus. Nós somos identificados, né? Nós vamos também, através deste ato, dessa ação de seguir essa vida, nós também, da mesma forma como Jesus ressuscitou e foi glorificado, nós também vamos ser transformados de glória em glória, nós vamos ser manifestos na sua glória e esta é a nossa identidade. Qual é o seu valor? Que tipo de pessoa fazem parte dos nossos relacionamentos e o que temos visto hoje desfilando diante dos nossos olhos na rua? Como as pessoas estão se expressando? O que querem dizer? Nós precisamos enxergar a vida e expressá-la do ponto de vista de Deus. Você precisa compreender o seu valor. Então as pessoas hoje tentam trazer coisas na nossa vida, tentam colocar capas, né? Se você lembra da história de Davi, num dado momento, numa guerra, ele precisa enfrentar Golias e Saul quer colocar uma vestimenta sobre a vida dele, mas que não era a vestimenta de Saul, de Davi. Davi se desfaz daquilo para poder guerrear da sua forma. Então, o mundo ele tenta criar formas em nós, criar identidade, nos levar, nos desviar do caminho do Senhor, porque o propósito real da nossa vida é nós estarmos com Deus e termos a nossa identidade em Cristo Jesus e servirmos a esse reino. Mas o mundo ele tenta nos desvirtuar dessas coisas. Então nós precisamos nos voltar a Deus, se entregar a Jesus para nós descobrirmos novamente a caminhar e exercer a nossa identidade em Deus, que não tem nada a ver com as coisas deste mundo. Deus planejou você, você não é acaso, você não está aqui por acaso, mas você estava na mente de Deus antes mesmo de estar no ventre da sua mãe. Deus tem um propósito em você. Eu quero ler com você lá em Salmos, esse texto que é maravilhoso, Salmo 139, o texto que diz sobre a criação e como Deus ele nos olha. Salmo 139, versículo 15 e 16 diz assim: olha só o que Deus diz de você. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então Deus ele te viu na sua formação, Deus já estava com você. Ele te viu os seus ossos, ele sabe da sua vida, ele diz a Jeremias, ele diz também a cada um de nós: eu te escolhi desde o ventre. Deus nos planejou e tem um plano
Ele nos planejou e tem um plano e um propósito na nossa vida. Quero que você leia alguns textos bíblicos que revelam essas verdades profundas. Gálatas, capítulo 2, vamos ler lá o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus planejou você e Ele te ama incondicionalmente. Esta é uma verdade. O texto também é de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, diz assim: São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes. O texto é que fala aí da vida do apóstolo Paulo, né, como ministro do Senhor Jesus e nas suas tarefas daquilo que ele fazia. 2 Coríntios também, capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número, capítulo 12, versículo de número 9. Ela fala assim, versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Então, a graça do Senhor te basta. Em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é a minha rocha, o meu escudo. A graça do Senhor nos basta e o poder dele ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Texto também é de 1 Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 5, que diz assim: Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, por intermédio de Jesus Cristo, nós somos feitos também sacerdotes. A sua identidade em Deus não é só o pastor que é um sacerdote, você também. Existe o sacerdócio universal. Deus te chamou para ser um povo eleito, uma casa santa, e para você exercer o seu sacerdócio universal em Cristo Jesus. Filipenses também, vamos para a leitura do texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 20 ao 24, que diz assim: Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Então Paulo está dizendo assim, ó, eu queria estar logo com Deus, queria estar lá nas alturas, mas por causa do povo de Deus que ainda não foi alcançado, ele precisava ainda permanecer neste mundo e anunciar o evangelho do Senhor até os confins da terra, e essa é a nossa missão. Esse é o plano de Deus, nos restaurar e nos usar como mensageiros, como instrumento, como discípulos do Senhor para fazer outros discípulos, no nome de Jesus. Vamos avançando. Deus regenerou você. A palavra de Deus diz que você foi gerado e gerada novamente de uma semente incorruptível, que é a própria palavra de Deus, tendo
O texto de 1 Pedro 1, 23 diz que tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Então, você não é a partir do nascimento de Jesus, a partir do seu arrependimento em Jesus Cristo, do novo nascimento, das novas práticas em Jesus. O texto nos diz que a nossa semente agora, Jesus é a semente que morreu na terra e ressuscitou. A partir dessa semente, nós somos agora uma semente não mais corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, que vive e permanece. Então a semente de Jesus em nós, ela é incorruptível, ela não se corrompe no nosso coração. Deus chamou você para uma missão, você tem um ministério junto ao corpo de Cristo, que é discipular a vida, que se multiplicarão em outra vida. O texto de Mateus, um texto que a gente gosta muito de usar, Mateus 28, 19, ele nos dá uma ordem, a ordem de Jesus, que é assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem de Jesus. Nós temos o ministério da reconciliação. Você tem uma missão no mundo que é o seu serviço junto aos que não creem, levando água viva da palavra de Deus. 2 Coríntios 5, 18. 2 Coríntios 5, 18 também nos diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O seu chamado é para reconciliar aqueles que estão distantes de Jesus e também para aqueles que estão caídos, aqueles que ainda não conhecem Jesus. O nosso chamado é a reconciliação, é pregar o evangelho de Jesus Cristo. E assim como nós fomos levados a Cristo Jesus, essas vidas também serem levadas a Cristo Jesus por intermédio de você. Você é um instrumento que Deus ele quer usar. Deus não precisa de nós, mas Ele nos deu, eu sempre digo que Ele nos deu a graça, o privilégio. Se Deus quisesse, Ele ia salvar o mundo, ia fazer a missão muito melhor do que nós. Em muitos lugares, o povo islâmico, eles dormem na sua tradição religiosa, eles acordam cristão, porque Jesus aparece para eles em sonho. Mas Deus entregou para nós essa tarefa. Deus poderia fazer, mas o privilégio é nosso de participar. Os anjos ansiavam, mas foi a nós que foi entregue essa tarefa de reconciliar através do Evangelho. É tudo por meio de Jesus. Conclusão: a missão não é algo que agregamos à nossa vida. O enfoque tem de mudar. Não é Deus abençoar o que estou fazendo, mas eu fazer o que Deus está abençoando. Romanos 6, vou ler com vocês, Romanos 6, versículo 13, e diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, o enfoque é Deus, é oferecer. E eu caminhar, não é Senhor, abençoa isso aqui, não. Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer que eu faça para a tua obra? Deus pode abençoar os nossos projetos, mas nós precisamos andar naquilo que Deus já está abençoando, aquilo que Ele está propondo. O projeto de Deus, a vontade de Deus é boa, agradável e ela é perfeita, segundo Romanos 12, versículo 1 e 2. Então a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós não precisamos de outro plano a não ser o plano de Jesus. Muitas pessoas ficam tentando criar a roda, quando na verdade Jesus já deixou tudo para nós. Basta a gente se entregar aos propósitos dele. O texto também, nada fará tanta diferença na eternidade do que o cumprimento do seu propósito, né? Nenhuma outra coisa, as outras coisas que você fizer vão passar. Mas o que vai permanecer por toda a eternidade é aquilo que você fez para Deus e para o seu reino, aquilo que Ele te chamou. O texto de 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim:
combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Então, queira completar a carreira, queira cumprir com um propósito do Senhor. Não relute, se entrega. Se Deus ele tem te chamado, se você tem recebido palavras do Senhor, então se entregue para esse projeto de Deus. Porque ele tem um plano, aquilo que os olhos não viram, ainda nem chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que Deus ele tem para você. É um chamado de Deus, é algo especial da parte do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Já vamos caminhando para terminar. Reflita. Qual o maior propósito de sua vida agora? Talvez você esteja caminhando por caminhos e pensamentos até de coisas boas que você pode fazer neste mundo. Mas talvez que não reflita em nada na eternidade daquilo que Deus tem para você. Então, qual o propósito da sua vida agora? O que você ainda precisa deixar para seguir a Jesus de uma vez por todas e se entregar a esse chamado? Muitas pessoas relutam porque ainda não descobriram o prazer. Quando a gente não conhece Jesus, a gente tem dificuldade de se entregar. Agora, quando nós conhecemos o prazer do Senhor, o prazer da sua lei, o prazer de estar com Deus, nós não vamos ter mais dificuldade de relutar com o plano de Deus e o seu projeto. O que você precisa ainda deixar para seguir Jesus Cristo? Você deseja hoje mesmo alinhar-se com o propósito de Deus para a sua vida? Então, se você tem entendido esse propósito, coloque seu coração de Deus e eu quero orar por você. Pai, querido Deus de graça, já Deus encerrando esta aula, quero te pedir da tua graça, do teu poder, Pai, sobre cada um dos teus filhos e filhas que aí estão, Pai. Deus, de acordo com o caminhar de cada um e com a obra que o Senhor tem a realizar, Pai, que o teu poder possa se aperfeiçoar na fraqueza dos teus filhos e que a tua manifestação esteja fortalecendo, ó Pai, a vida dos teus filhos, não deixando eles desanimar na fé, os teus filhos e filhas, levando eles a cumprirem o seu projeto e o seu propósito, ó Pai, no reino de Deus, que é ganhar vidas. Eu quero nessa hora orar e abençoar vidas dos meus amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe sua vida e que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Valeu, Deus abençoe, um abraço e graça e paz. Fui!